Olá, seja bem-vindo a mais uma Identidade Pública. O programa de hoje traz como convidado especial o radialista, empresário de comunicação e vice-prefeito de Araçatuba, José Carlos Sanches Hernandes. Carlos Hernandes, como é mais conhecido pela audiência da TV e do rádio e entre os esportistas e lideranças políticas, nasceu no município de Mirandópolis. Filho do seu Geraldo e da senhora Elvira Hernandes, ele é casado com Dona Lúcia e tem duas filhas, Jaqueline e Juliene. Hernandes foi vereador por 2 mandatos e também presidente da Câmara Municipal. Neste vasto currículo, ainda está incluída a formação como professor e jornalista profissional. Carlos Hernandes, é um prazer recebê-lo no Identidade Pública. Ô João, prazer é meu, de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, agradeço a você, a todos que me convidaram para que a gente pudesse estar aqui no seu programa e falar um pouquinho da nossa vida, Para a gente é gostoso levar esse papo, principalmente para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da nossa pessoa. Fico muito feliz com isso. Hernandes, definitivamente o que não pode faltar na sua vida para atender a demanda de atividades, seja como homem público, locutor, empreendedor da comunicação, além de pai e marido, o que não pode faltar? Essa necessidade de falar, de se sentir compreendido, é tão vital quanto o ar que você respira? Como você avalia isso? Eu acho que o que não pode faltar é o tempo. Então você tem que dar tempo ao tempo, para você conseguir fazer tantas e tantas atividades que eu tenho. Realmente eu tenho muitas atividades. Mas eu acho que a gente encontra, sabe? Se você se programar direitinho, a gente acaba encontrando o tempo para fazer tudo. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito falante, então eu sou assim, desse meu jeito, comunicativo, e isso desde quando nasci. Então não tem como tirar essa coisa que já é nata, Então eu fico muito feliz com isso, porque afinal, quanto mais você fala, mais você se comunica, e de repente de forma até melhor. E eu tenho tudo isso, eu acho que o que não pode tirar nunca, Se você falar que Deus não pode me deixar nunca é sem voz, porque eu gosto muito de falar e de me comunicar. E acho que isso também acaba ajudando para que a gente possa ter tempo para fazer tudo aquilo que você quer dentro da sua vida, desde que você tenha um planejamento para ela. Ok, na abertura do programa nós destacamos que você nasceu na cidade de Mirandópolis. Quais são as recordações dos pais, da família, justamente naquela época em que você nasceu? Eu nasci em Mirandópolis, isso em 1958, e quando fiquei em Mirandópolis até os 6 anos de idade. Depois meus pais acabaram se mudando, eu já contei isso aqui na TV Câmara, que sou filho adotivo, então eu tive o meu pai e minha mãe, que quando acabaram tendo a presença junto comigo ali, quando eles me pegaram, como a gente dizia naquela época, assim, para eles, falou, olha, adotaram, quando eles me adotaram, o que aconteceu? Eles ficaram em Mirandópolis durante 6 anos, mas ficaram preocupados porque a minha mãe biológica era de Mirandópolis, então eles ficaram preocupados assim de ter qualquer coisa depois no futuro. A minha mãe de repente fala, não quero que ele fique mais com vocês, e aí eles acabaram se mudando, mudaram para Adamantina, e eu fui para Adamantina, onde me formei, enfim, onde fiz a minha vida, em Adamantina, toda a minha adolescência e tal, mas eu fiquei em Mirandópolis até os 6 anos, lembro muito pouco, lembro aquelas recordações assim, de saber que eu chamava minha mãe biológica de vó, por exemplo, eu a chamava de vó, e enfim, algumas lembranças assim, mas muito poucas, porque saí com 6 anos, de 5 para 6 anos, então não tenho tanta lembrança assim desse tempo. E as lembranças de Adamantina, assim? De Adamantina tem, de Adamantina tem. O que vem à mente? Nossa, Adamantina, muito, Porque eu acabei me formando em Adamantina, estudei região de lá. Prudente, é isso? Adamantina é região de Presidente Prudente, isso, fica perto de Oswaldo Cruz, perto de Tupã, e é uma região muito boa. Eu me formei em Adamantina, estudei lá, acabei fazendo o tiro de guerra, depois fiz uma tentativa para o Exército, um curso de sargento, e enfim, eu acabei me casando lá em Adamantina, então é uma cidade que eu tenho assim, nossa, boas recordações, Comecei a minha vida hoje como radialista, eu comecei também em Adamantina, na minha querida Rádio Brasil de Adamantina, foi a primeira emissora que eu falei na vida, quer dizer, com 16 anos, então comecei muito cedo, no rádio naquela época, e o rádio naquela época era um rádio totalmente diferente do rádio que é hoje, porque nós não tínhamos TV era muito difícil, então você tinha o rádio é que chegava, o rádio é que comunicava, e você participar de uma equipe de rádio com 16 anos era algo assim muito precoce.
E eu tive a oportunidade de começar em rádio com 16 anos na minha querida Rádio Brasil de Adamantina. Justamente com o radialismo esportivo? Não, eu não comecei assim. Eu comecei, eu conto sempre essa história para as pessoas, porque tudo é oportunidade e às vezes o empurrãozinho que você precisa. E quem me empurrou foi Deus, viu? Eu tenho certeza disso, porque eu trabalhava numa livraria, né? Uma banca de revista que a gente dizia naquela época e tal, e eu estava passando em frente à emissora de rádio, trazendo algumas revistas, assim, levando algumas revistas, naquela época, Sétimo Céu, Cruzeiro, que não existe mais, mas eu estava levando... Os precursores da Tititi, da Contigo. Isso, da Contigo, que é tudo a mesma coisa, mas vai mudando o nome, o tempo vai passando, vai mudando os nomes. E eu estava levando essas revistas, João, todo empolgado e olhando para a rádio, assim, como quem diria, eu gostaria de trabalhar aqui um dia, né? Puxa vida, se eu conseguisse trabalhar, levei um tropeção, caí, e aí esparramou revista para tudo quanto é lado. E um locutor, por nome de Abrão Dias, desceu e falou, olha, com vozeirão, ele falou, garoto, o que houve aí com você? Eu falei, rapaz, as revistas aqui, não, vou te ajudar. Pegou, eu falei, rapaz, eu queria trabalhar aqui na rádio. Eu falei, então, você quer mesmo? Quer? Amanhã você vem aqui. Vem que eu vou te arrumar um emprego aqui na rádio. Eu fui. Coloquei a minha melhor camisa, só tinha aquela também, mas falei, vou pra lá. Filha única. Filha única, falei, vou embora. E fui lá para trabalhar. E cheguei, ele me acolheu, falou, não, disse lá pro chefe, olha, nós precisamos de um discotecário, coloca esse garoto como discotecário. E aí me levaram lá, que não sabiam o que era discotecário, falou, você vai cuidar dos discos aqui para mim? Tava tudo imundo, né, com a poeira danada, falou, você vai limpar, deixar tudo bonitinho e vai fazer a programação. Aí eu comecei limpando os discos, fazendo a programação. Isso em um mês eu passei a ser técnico, porque um técnico faltou e já tive interesse, fui para lá. Aí já comecei a gravar naquelas gravadores de fita de rolo. E um dia o chefe ouviu, eu pensei que seria mandado embora naquele dia. Ele falou, não, precisa aproveitar o menino aí, manda ele falar hora certa. Quando você falava hora certa, já era era o máximo, né? Chegava lá, a hora certa é você que vai falar das... A gente brigava para falar a hora certa. Isso ainda na Rádio AM? Isso na Rádio AM, isso não existiu o FM. FM ainda não tinha o FM, né, então a década de 70 e pouco, né? Então não tinha, a gente tinha o Rádio AM. E aí eu falava a hora ali, 15 horas, 16 horas, para mim já era uma glória. E depois, com 17 anos, eu já me tornei locutor, fiz meu primeiro programa, chamava, já pensando no futuro, meu programa chamava Juventude 2000. Ó, que nome bonito, Juventude 2000. Isso, naquela época. Qual era a programação da Juventude 2000? Juventude 2000 tocava de tudo um pouco, e eu tocava alguma coisa que o diretor artista da rádio não gostava. Por exemplo, eu tocava Toquinho e Vinícius. Ele não gostava. Naquela época era uma ousadia. Ele falava, não, de chumbo. Isso aí ninguém ouve. Ele falou, peraí, nós estamos aqui para tocar José Augusto, para tocar não sei o quê. Não Toquinho e Vinícius, eu tocava. Aí escondidinho lá, eu tocava Elis Regina. Eu tocava Elisa, então eu dava uma mesclada, eu dava uma mesclada com um pouquinho de música e tocava uns rocks, né? Alice Cooper, esse negócio todo, eu tocava também, porque eu gostava. Então eu achava que as pessoas, como eu, também iriam gostar. Então eu fazia o rádio assim, para todas as idades, né? No meu programa, que era o Juventude 2000, que começou das 3 às 4 da tarde, depois já passou da 1 até às 4, enfim. Aí eu fui ganhando espaço dentro da rádio, veio o rádio esportivo, na época nós transmitimos futebol e aí eu comecei também a ser narrador esportivo com 17 anos, quase 17 anos, por aí. 17 anos. Quem eram exatamente os ídolos daquela época? Nós tínhamos no rádio, João, um pessoal que hoje deixa muita saudade, né? O maior ídolo nosso, sem dúvida alguma, é Hélio Ribeiro, que era o Poder da Mensagem, um programa da Rádio Bandeirantes. E o Hélio tinha aquela voz bonita, né? Que depois foi até motivo de uma que todo o Brasil conheceu, na voz do Chico Anísio, do Robert Valteiro, que falavam, né, aquele negócio todo, que eles fizeram uma sátira em cima do Hélio. Mas o Hélio Ribeiro, eu acho que foi o começo de todos os locutores do interior. A gente queria chegar até o Hélio Ribeiro. Todos bebiam dessa fonte. Todo bebia dessa fonte. Eli Correia nos inspirou muito. Eli Correia, eu fazia um programa muito parecido com o de Eli Correia, que eram umas grandes feras. Do lado esportivo a gente tinha monstros sagrados, né? A gente tinha Fiore Gilhote, o Fiore, que inclusive teve aqui na TV Câmara, você sabe, foi homenageado por nós, e o meu querido saudoso... Cidadão Araçatubense. Título Cidadão Araçatubense, tive o prazer de dar o título para ele. Então, o Fiore Gilhote, na Rádio Bandeirantes, que era, sem dúvida alguma, a maior audiência do Brasil. Aí veio o Osmar Santos, com o Ripa na Chulipa, aqueles negócios tudo bonito que o Osmar
Osmar fazia, tudo enfeitado a sua transmissão. E nós ficamos entre Fiore e Osmar. Então, cada um seguia, né? Eu seguia Osmar, eu ia mais pelo lado do Osmar, porque era mais jovem, era natural, era o que estava mais em moda. Mas nós tínhamos grandes locutores, José-Vó Peixoto, que era um fantástico. Então, nessa época, o rádio tinha gente sobrando, o rádio tinha muito Pelés. Entendeu? Então era mais ou menos a seleção brasileira, quando você tinha um Pelé, não podia jogar o Ademir. Então era mais ou menos assim. O rádio tinha muita gente boa e a gente se inspirava nessas feras todas para fazer os nossos programas e, enfim, para você se aperfeiçoar. Porque depois você segue uma tendência natural que é do seu talento e daquilo que você quer fazer realmente como narrador, como locutor. Mas no início você vai se basear em alguém, sempre. Até criar os próprios bordões. Afinal de contas, o Carlos Hernandes é conhecido pelos bordões do rádio AM, o rádio esportivo, como o Alô Rapaziada, o Garotinho, entre outros, vamos lembrar. Entre outros, que a gente o Alô Rapaziada. Eu criei o Alô Rapaziada para um programa que eu fazia na TVI, que era um programa curto lá, que era o Esporte Compacto, a gente fazia o programa, então todo mundo tinha o seu jeito de cumprimentar, né? O Vanucci, na época lá, tinha o Alô Você, não sei o quê. E eu comecei com o Alô Rapaziada, e pegou. E aí virou um negócio bacana. Mais forte que a gente mesmo. Né? Mais forte do que a gente mesmo, é verdade, é verdade. Pela sua biografia, você se mudou para Araçatuba na década de 80, mais precisamente 85. Foram muitas as andanças pelo estado até chegar em nosso município? Foram, rapaz, eu rodei muito não por nada, é porque o rádio na época, como estava no auge da transmissão esportiva, então, por exemplo, eu fui de Adamantina e do Séria, que eu transmiti, eu fui para Piratininga de Tupã. Quem saía da Piratininga sempre eram os bons locutores na época. Por exemplo, Oswaldo Maciel, que foi para a Rádio Globo, o Maciel ele foi para Tupã, para Marília, e eu fui para Tupã no lugar dele. Aí eu fui para a Rádio Piratininga de Tupã. Depois de Tupã eu fui para Marília, para a Rádio Clube de Marília, que era do Dirceu Maravilha, a equipe de esportes na época era do Dirceu. O Dirceu me contratou e eu fiquei em Marília. De Marília eu fui para a Jovem Pan, em São Paulo. Fiquei muito pouco, assim, muito pouco mesmo, porque acabei não me adaptando e voltei. Aí voltei para Marília e de Marília eu fui descoberto por uma pessoa de nome Itamar Teles. O Itamar falou, não, você vem para Fernandópolis. E aí não teve jeito, ele me levou para Fernandópolis, eu fui para Fernandópolis e lá eu fiz como é que eu digo, comecei para valer a minha carreira de narrador, porque lá depois eu fui para Rio Preto, aí andei mais um pouquinho, até chegar a Araçatuba. Aí Araçatuba eu fui convidado por um amigo para ter uma participação pequenininha na Radiodifusora de Araçatuba, quando cheguei aqui em 1985, bem pequena mesmo minha participação, e vim. Aí vim, rapaz, me apaixonei pela cidade. Me apaixonei por Araçatuba. Eu conto sempre que eu, ali perto, onde é o Hotel Riviera hoje, eu acho que naquela época era o Rangão, né? Salvo algum engano, era o Rangão. E eu sentava, olhava a cidade, falei, que cidade maravilhosa. E eu não vou embora mais daqui, vou ficar aqui. E eu cheguei numa época boa, nós tínhamos um timaço na época, no campeonato da Paulista de acesso, a gente tinha um timaço aqui, Ivan, Toninho Oliveira, que jogou no Santos, Ivan jogou no Palmeiras, Dicá, que jogou na Ponte Preta, Marcão jogou no São Paulo, o China era o mais novinho de todos. Veio do Vasco, mas estava estourando, estava jogando muito, Zaru, Beto Fuscão, a gente tinha um timaço. E eu cheguei nesse momento, quem dirigia a AIA na época era um colegiado, né? Que era o João Gato, João Francisco, e nós se empolgamos com o time, a cidade se empolgou com o time, e eu acabei em 85 mantendo aquela, como eu sempre queria, que era de manter raízes em uma cidade. E aí fiquei até hoje com muita alegria, gosto muito da minha cidade. O Identidade Pública de hoje recebe como convidado especial o radialista, empresário de comunicação e também vice-prefeito de Araçatuba, Carlos Hernandes. Nós vamos a um breve intervalo e já estaremos de volta. Eu espero você. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora.
Estamos de volta com Identidade Pública, que hoje recebe o radialista, empresário de comunicação e vice-prefeito de Araçatuba, além de torcedor símbolo do Santos Futebol Clube, Carlos Hernandes. Hernandes, vamos falar um pouquinho sobre a experiência da TV, mais precisamente à frente do Televerdade, apresentando o Televerdade. Como surgiu essa oportunidade e como que você define essa experiência? Eu na TVI, João, eu fiz muita coisa. A gente fez vários programas, fiz jornalismo, mas faltava fazer um programa diferente, né? E quando a Mônica me pediu, na época, ela falou, olha, nós estamos pensando em fazer um programa assim, o que você acha? Eu falei, olha, eu não sei, mas esse programa tem minha cara. Falei, eu acho que eu gostaria de fazer, sim. Por quê, Hernandes? Porque eu acho bacana você conseguir ajudar as pessoas. Eu acho que o meio de comunicação, todos nós, eu sou do meio, eu tenho emissoras de rádio, então eu penso assim, a minha emissora ela tem que ajudar alguém. Se alguém chegar lá com um documento que perdeu, se alguém chegar lá precisando de alguma coisa, eu tenho que atender e tenho que falar. Porque eu acho que esse lado de ajudar as pessoas, principalmente na televisão, onde as pessoas estão vendo você, isso ajuda muito. Você sensibiliza. Não é apelativo. Tem muita gente que fala, mas não é apelativo. Você ficar lá falando, não é apelativo. Aqui classifica até como assistencialismo. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o meio de comunicação ele é feito para quê? Para que você possa também ajudar as pessoas. Através do quê? De você concentrar a massa. De você buscar as pessoas. Mas isso gerava comoção, sim? Sim. No programa que eu fazia, tinha isso. Por quê? Porque a gente queria passar para a pessoa aquilo que a gente sentia também no momento. Então, eu me identificava muito bem de buscar, de poder ter ajudado tanta gente. A gente ajudou tantas pessoas. Eu achei bacana. Eu gostava muito mais de programa assim do que o programa político. Quando tinha alguma matéria política no programa, eu não gostava. Eu já ficava meio arredio. Não era legal, não era a minha cara. Então, eu hoje penso até em votar, provavelmente até voto para a TV, mas gostaria de votar sim. Fazendo um programa para ajudar as pessoas. Sem pensar no futuro. Não é porque depois falar, mas o Hernandes fez o programa, depois ele saiu candidato a vice-prefeito e ganhou, foi em cima do programa. Não é assim. Eu tenho uma vida em Araçatuba política. Então não é bem por aí, porque a televisão fez isso. Eu tenho uma vida de vice-presidente. Fui vereador, fui presidente da Câmara, vereador por 2 mandatos, fui secretário, tive meus cargos públicos. Então, não é por aí. Eu acho que você, se hoje, não sou eu não, mas você, qualquer pessoa que se predispor a fazer um programa de ajudar as pessoas, é excelente, isso é muito bom, as pessoas precisam, e são ajudas pequenas, são coisas que de repente é o vizinho mesmo que faz, sabe por quê? Porque ele é pobre, porque ele está ali passando dificuldades e esse sabe é ele que ajuda, isso, é ele que ajuda. Às vezes quem tem muito não ajuda nada, mas quem tem pouco faz milagre. Eu vou abrir nosso segundo bloco, aliás já abrimos, mas na verdade vou dar sequência ao nosso segundo bloco falando exatamente sobre política. Vamos lá. E como surgiu a oportunidade de se candidatar nas eleições municipais de 88, já que a gente falou sobre política? Em 88, como eu estava chegando em Araçatuba. Começo, né? Seu start na política. O meu começo de tudo, tá? Um belo dia, alguém chegou e falou, na época acho que foi o Cinti, né? O Cinti que era prefeito, depois o Hélio Corrêa, que era vereador, e eles me pegaram na hora, você vai para a campanha com a gente, vamos, tal, e você vai ser o vice do Dominguinho, né? Que era o Domingos da Dorfato. E eu fui visto Domingos em 88, foi uma bela campanha, nós quase chegamos, perdemos para a dona Germínia, para o professor Silvio, que tinha também um eleitorado muito grande na cidade. Mas foi uma boa campanha, eu acho que foi para mim foi ótimo participar. Vou te contar por quê, eu não perdi, eu ganhei. Muita gente fala, cuidado, você vai perder, porque a partir do momento que você vai para um lado, o outro lado deixa de gostar de você. Não, pelo contrário, eu continuei, eu consegui muito mais amigos, passei a conhecer a cidade como um todo, porque até então eu não conhecia a cidade. Aí eu passei a conhecer bairro por bairro, porque eu quando vou para uma campanha, eu vou para valer. Eu vou pedir voto mesmo. Como fui nessa campanha agora, saio 6 da manhã e volto meia-noite. Vou para os bairros para saber tudo que tem no bairro e o que precisa e vou pedir o voto. Então, o que eu fiz em 88? Fiz dessa forma, aproveitei para conhecer toda a cidade. Foi uma bela experiência em 88, mesmo não tendo vencido, não há problema nenhum, mas foi uma experiência boa. E já na eleição municipal de 96, você foi o vereador eleito mais bem votado. Nas eleições seguintes, você foi reeleito. O que foi decisivo para conquistar o eleitorado em Araçatuba? Eu fui mais votado em 96, né? Exato. 96, eu fui com a minha... Para você ter uma ideia, eu me lembro que em 96 eu gastei R$1.000 na minha campanha. R$1.000, quer dizer, era muito pouco para ter todo o mundaréu de voto que eu tive, graças a Deus. Por quê? Porque foi
uma campanha normal. Eu nunca gastei em campanha. Eu acho que campanha é isso. Eu sempre disse, ó, eu tô lá. Se vocês acharem corpo a corpo, se você entender que eu sou a melhor opção, vote em mim. E pronto. E acabei fazendo minha campanha assim, consegui vencer. Depois fui reeleito novamente, graças a Deus fui presidente da Câmara depois em 2000, né? Eu acabei sendo presidente da Câmara. E depois eu disse o seguinte, que eu não seria mais candidato a vereador. Quando eu disse isso, muitos amigos meus que estavam aqui na Câmara e tal, falaram, Hernandes, mas você é maluco, não pode falar um negócio desse, você não vai ser mais candidato. Não sou. E me desculpe aqueles que pensam de forma diferente, mas eu tenho que colocar meu ponto de vista aqui. Eu acho que o vereador, bacana o vereador fica 4 anos, tenta uma reeleição, se ele conseguir, fica mais 4 e depois vai para casa. Não deve se perpetuar. Não deve se perpetuar. Não é meio de vida. Não é meio de vida. Você tem que dar opção para que outras pessoas possam trazer novas ideias para o plenário da Câmara. Então, eu sempre fiz isso. E disse mesmo, olha, estou aqui pedindo o seu voto pela última vez como vereador. Nunca mais eu volto aqui pedir voto para vereador. E nunca mais votei e não voltarei. Isso eu não vou fazer. Porque eu tenho essa em mente e sempre apregoei isso e entendo, penso, gostaria que as pessoas pensassem assim, porque seria bacana você ter, imagine quantas pessoas poderiam passar pela Câmara ocupando pessoas que estão aí há tanto tempo. Nada contra, porque cada um tem o seu pensamento, pelo amor de Deus, cada um tem seu pensamento. Mas eu, particularmente, eu não fiz dessa forma. Nunca, dei oportunidade para outras pessoas vieram no meu lugar com novas ideias e é assim que a política tem que andar. A política não pode ficar muito presa àquela sequência de mandatos. Eu acho que se você tiver um mandato, vai para outro cargo público, como eu fui. Ué, de repente, parei na política? Não parei. Eu saí para candidato a vice e acabei chegando. Então, você pode sair a vice, deputado, prefeito, mas vereador não. 8 anos está de bom tamanho, dá para fazer muito pela cidade. Sua experiência como presidente da Câmara, bem rapidamente, como você... Presidente da Câmara foi muito bom, experiência boa. Nós implantamos a TV Câmara, né? Foi aqui que eu consegui, tive a ideia, aliás, o projeto foi do Dunga, e eu que implantei a TV Câmara na época como presidente. Falei, não, Dunga, nós vamos fazer. E acabei fazendo, colocando no ar a TV Câmara. E com uma novidade, quando todo mundo pensou que a gente ia colocar a TV Câmara, uma TV fechada somente para poucas pessoas, porque você não tem a cidade toda ainda na TV a cabo, nós surpreendemos. Nós colocamos a TV como a TV aberta, que é a TV de Birigui. Foi a primeira do país a fazer isso. Na época, todo mundo apoiou, inclusive a Red, ele estava comigo na época, que hoje é presidente da casa. Então, a gente fez, vamos fazer para a TV aberta? Vamos, para expor o nosso trabalho. E acho que foi uma grande conquista, porque hoje o nosso munícipe ele pode acompanhar de perto tudo aquilo que a Câmara faz, né, no seu trabalho, no seu dia a dia aqui. Contando com a força do rádio, da internet também, a convergência da mídia, né? Com toda a mídia, né? Você sabe que a mídia é isso, é o rádio, a televisão. Isso, por que o rádio não morre nunca, está aí há mais de 80 anos? Porque ele vai ser sempre o grande parceiro da televisão. É o primo, né? É o primo da TV. Pode ser até o primo pobre, mas é o primo. Mas ainda é. Você ocupou a Secretaria, Hernandes, de Esportes em períodos distintos da gestão do Dr. Jorge Maluri Neto, nosso ex-prefeito. Como que você avalia o relacionamento com o Dr. Jorge? Eu sempre tive um bom relacionamento. O Dr. Jorge sempre me recebeu muito bem. A secretaria, mesmo com o pouco recurso que ela tem, né? Até hoje, eu estou dizendo isso na época dele, mas até hoje eu acho o orçamento da secretaria muito pequeno para fazer tudo o que faz. Nós temos mais de 40 modalidades hoje, mas eu consegui, na época, como secretário, reformar o Orlando Ramalho. Nós conseguimos reformar o próprio prédio da secretaria, que era um prédio que chovia tudo dentro, era complicadíssimo. E nós conseguimos reformar. Então, tudo que eu pedia, ele me atendia. Eu não posso dizer, ele me tratou muito bem. Enfim, é uma pessoa que tive um grande relacionamento, bom relacionamento. Gosto muito do Dr. Jorge. Já em 2008, você foi bastante disputado por 2 grandes coligações, encabeçadas pelo ex-vereador Dunga e também pelo deputado estadual Cido Sério, que foi o vencedor e hoje é o nosso prefeito. O que foi decidido, o que foi decisivo para sair pela coligação liderada pelo PT? Olha, a partir do momento que eu mudei de partido, que eu estava na época PFL, hoje tem, mas eu mudei de partido e fui para o PDT, e eu fiquei mais próximo do PT. Porque o PDT hoje tem a sua coligação estadual, nacional, com o PT.
E eu fiquei muito próximo do PT nessa oportunidade. E aí, nas minhas conversas com o Cido, depois com a intervenção do Carlos Gabas, que é um amigo em comum que nós temos, não teve como. Chegou um momento em que o PDT se direcionou para o PT mesmo. E aí, como eu estava com o Joaquim, com o Luiz Araújo, que é o presidente do meu partido, nós, no momento, entendemos que a melhor opção seria ir junto com o PT. E aí saímos com o PT e, graças a Deus, somos vitoriosos. Você concorda com essa voz corrente dos bastidores de que a sua indicação para vice colaborou decisivamente para que o prefeito atual fosse vitorioso nas eleições? Ou seja, o Carlos Hernandes definiu as eleições de Araçatuba em 2008? Eu não vou dizer que o Carlos Hernandes definiu, né, João? Mas vou dizer que eu ajudei muito. Acho que eu ajudei bastante. Foi uma campanha bacana porque nós tocamos juntos, fizemos juntos, então o Cido tinha lá as suas ideias, eu as minhas, e nós formamos um grupo muito bom de apoiadores, né, de partidos. Muitos partidos vieram junto com o PDT e com o PT para somar. E essa somatória que eu acho que ajudou a ganhar a eleição. Agora, é verdade, eu não posso dizer que não seja. O meu nome ajudou muito, porque eu tinha muita visibilidade, penetração, principalmente na periferia, também no centro, com muita gente que me conhece. Então, todo mundo sabia que a gente estava levando uma proposta que era uma proposta decente, era uma proposta que a gente sabia que no futuro nós podíamos nos comprometer, porque era aquilo que a gente estava falando. E graças a Deus é o que nós estamos fazendo hoje, com todas as dificuldades que qualquer município tem. Passados pouco mais de 15 meses do início do mandato de 4 anos, é muito diferente daquilo que você imaginava, você estando agora ao lado do executivo. Como legislador, era uma função. E agora, na função de executivo, como você vê isso? Isso, o legislativo é um pouco mais fácil. O legislativo, você vai lá, você acaba entendendo que pode ser... Você colabora muito com o município. Okay. Você pode ter boas ideias e essas ideias serem aplicadas junto à questão do executivo e aí vai prosperar e vai ajudar a comunidade. Agora, como um todo, o executivo é mais difícil mesmo. É mais difícil porque esbarra muito em leis. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal não é mais aquilo que a gente podia fazer antes, que qualquer prefeito faria, olha, eu vou determinar uma verba para isso. Não dá. Hoje você tem a Câmara, você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem o Tribunal de Contas. Então, essas coisas, elas acabam dificultando aquilo que você teria muita vontade de fazer. Vou dar um exemplo. De repente, você quer ter uma determinada avenida, que você quer abrir aquela avenida, você tem que passar pela licitação, que é normal, que é uma coisa normal. Depois você tem que passar pela aprovação do Tribunal de Contas. Então você tem uma demanda de tempo. E às vezes nesse tempo todo que você tem, você não conseguiu fazer a obra que você queria. E hoje esbarra muito em verbas, em recursos. Os municípios eles não têm todo aquele recurso que a gente pensa, porque os recursos eles são canalizados. A Secretaria de Educação hoje e Saúde é que levam a maior verba. O que sobra para manutenção da máquina. E quando recebe muitas vezes é verba carimbada, você para alguma coisa. Verba carimbada, você só pode definir para aquele setor. Okay. Né? Então você não pode para outro. Então não é muita opinião própria do prefeito ou do vice ou de quem quer que seja. Não é isso. Você tem que seguir as regras do jogo. E as regras do jogo, infelizmente, às vezes são morosas para você conseguir suplantá-las. Então, daí, eu acho que é a maior dificuldade que a gente encontra. Agora, dificuldade mesmo é verba. Se você conseguir verba, eu acho que se não der para fazer agora, faz no outro ano, mas você vai fazendo aos poucos. E o saldo entre descontentamentos e contentamentos qual é? Olha, eu e o Cido, nós temos uma coisa muito boa em comum, graças a Deus. A gente vai para os bairros... A gente torcer para o Santos, o que tem em comum? Além de torcer para o Santos, tanto eu como ele, né? Que hoje está bom demais, né? Time em primeiro lugar e tal. Mas além da gente torcer para o Santos, o que a gente tem em comum é assim, nós gostamos muito de ir para ouvir a população. Okay. Então, às vezes, nós vamos para o bairro e aí a pessoa chega, Carlos Hernandes, Cido, votei em você, só como é que está a minha rua? A senhora tem toda a razão. A senhora tem toda a razão, vamos fazer. Mas não temos dinheiro para isso ainda, mas nós vamos lá ver o problema. Se nós fomos ver um problema que aconteceu das enchentes, aquele problema todo que nós tivemos do Lago Azul, ali no fundo do Jussara, e é um problema que uma senhora falou, minha casa está toda cheia d'água, como é que eu faço, como é que nós vamos ficar aqui? E eu falei para ela, olha, infelizmente não vai mudar. Em curto prazo. Por quê? Porque uma obra de 2 a 3 milhões de reais. Como é que eu vou dizer para a mulher que nós vamos arrumar aquilo de hoje para amanhã? Não, é uma obra cara. Agora vamos fazer.
Isso pode ter certeza. Mas demora, não é uma obra que você pode fazer tão rapidamente. As pessoas gostam da sinceridade da gente. É isso que a gente tem que ser sincero. Dá para fazer, vamos fazer. Se não dá e não tem recurso, também vamos dizer que não temos, mas vamos tentar buscá-los. 2010 é também um ano eleitoral. Além de ser um ano de Copa do Mundo, o Carnaval recém-finalizado, o senhor tem planos para ser candidato à Assembleia ou à Câmara Federal? Olha, o político ele sempre tem plano. Sempre existe plano para sair. Quando dizem que em qualquer pleito, quem é político já é candidato, né? Eu digo o seguinte, eu estou repensando, eu não sei se vou, não decidi ainda, devo decidir nos próximos dias, mas é que pintou uma situação aí inusitada para mim, que de repente está mudando até os meus conceitos e talvez o meu plano de vida, né? Porque está pintando uma pessoinha aí na família, que eu tô sendo você avô, o José está chegando, né? Aumentando a família. O José Hernandes Cacita está chegando. E quando o Zé chegar, eu não sei o que vai ser da minha vida, né? De repente eu mudo tudo. O José vai ser o fiel da balança, do futuro político de Hernandes. Do futuro político. De repente ele chega, eu falo, não saio mais, vou cuidar do meu neto, vou ficar quieto, né? Então eu estou pensando. Esse é o melhor cargo que existe. É a melhor. A família é tudo na vida, né? Então a família é tudo. Eu estou brincando aqui, mas é uma realidade. Eu estou com o netinho chegando aí e tal. E estou mudando um pouquinho aí o meu conceito de vida daqui para frente. Então, vou pensar bem, não sei. De repente, se tiver... Também não quero atrapalhar, porque de repente a Araçatuba, a gente... Não é só Araçatuba, viu? A gente diz isso, Araçatuba é isso, não. Muitas cidades são assim. A gente sai uma avalanche de gente e não chega ninguém. Então é bom que a gente tenha poucas pessoas, poucos candidatos, para que a gente possa ter mais opção da gente ter representante, que é importante ter representante, tanto no governo federal como no estadual, tanto no governo federal como no estadual. É importante você ter bons representantes e ter representante de uma região para que a região seja fortalecida. Nosso tempo é extremamente curto, bem rapidamente, qual o sonho você espera ver concretizado até o final dessa gestão? Tudo que nós falamos em campanha. Estou torcendo para isso, tanto eu como o Cido, de ter uma cidade mais feliz, de ter uma cidade melhor, de acabar com esses gargalos onde há enchente, por exemplo, da gente tentar trazer mais empresas, enfim, de todo mundo grita, né? Nossa, que hoje, sem dúvida alguma, é o asfalto. Nós já estamos fazendo isso com a Porangaba, com a Bolívia, com tantas e tantas ruas, mas ainda é pouco. Eu e o Cito, nós queremos fazer o melhor possível para que a gente possa ter no final do nosso mandato uma missão cumprida, dizendo, fizemos a nossa parte, né? E fazendo a nossa parte de tudo aquilo que nós prometemos em campanha. Se a gente cumprir isso, eu já vou ficar muito feliz. Eu recebi o radialista, empresário de comunicação e vice-prefeito de Araçatuba, Carlos Hernandes. Hernandes, foi um prazer contar com a sua presença aqui. Eu fico feliz em ter participado do seu programa, João. Muito obrigado a você, a todos os meus amigos da Câmara. Me dá, sim, 15 segundos para dizer que eu adoro essa casa. Você sabe que eu passei por aqui, adoro os seus funcionários, essas pessoas que são fundamentais para o progresso da nossa cidade, porque aqui a gente sabe que muitos sonhos começam aqui nessa casa. Então, a Edna, que é a nossa presidente, em nome dela, de todos os vereadores que participam dessa atual gestão e de todos vocês, funcionários da casa, muito obrigado por me receber tão bem aqui. Muito obrigado, João. O Identidade Pública de hoje fica por aqui e até a próxima edição.